Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nós estamos dentro da oitava do nascimento de Nossa Senhora, que termina com a festa de segunda-feira, Nossa Senhora das Dores. E dentro da oitava nós temos a festa do Santíssimo Nome de Maria, a festa do 12 de setembro. Bom, o padre vai contar a história da batalha que houve nesta festa, que deu origem à celebração na Igreja Universal, e depois tiramos algumas conclusões a respeito. Nós estamos em Viena. Ela estava invadida pelos muçulmanos, otomanos, e havia um João Sobieski, um homem muito zeloso, foi criado com muita devoção e piedade, e Deus suscita este homem para limpar a Áustria da invasão muçulmana. Ele era muito devoto da Santíssima Virgem Nossa Senhora, e ele leva para a batalha um quadrozinho de Nossa Senhora Częstochowa, padroeira dos poloneses. E, bom, foi a batalha. O rei da França estava já liberal, meio ou absolutamente efeminado, com uma corte muito estranha. E, bom, é o que mereceu que ele depois perdesse a cabeça e viesse a República Maçônica triunfando, porque o rei estava mais preocupado com o seu pó de arroz no seu rosto do que de usar a espada que Deus lhe deu para fazer justiça. João Sobieski foi com a bênção do Papa, vamos ver aqui, Inocêncio, e foi fazer batalha com 25 mil homens. Então, João Sobieski havia demorado um tanto para sair da Cracóvia, Polônia. Afinal, graças ao dinheiro enviado pelo bem-aventurado, que é um beato Inocêncio XI, foi possível aos poloneses partirem sem mais atraso. Então, o Papa financiou esta batalha. O rei polonês conduzia consigo 25 mil homens, como também seu filho, que se chamava Tiago Luiz e tinha somente 16 anos. É outra história, como homem de verdade, rei de verdade, católico de verdade, e não existia o estatuto do menor e do adolescente, que fez essas crianças virarem todas essas coisas que nem sabemos o que são. Pois então, ele era jovem para que este jovem nesta luta alcançasse glória e títulos para lhe suceder. Ou seja, não adianta só ter o sangue azul, tinha que ser um homem. Normalmente, passando por batalhas, os seus súditos tinham maior honra para um rei que estava lá lutando no meio do campo de batalha. Finalmente, os poloneses conseguiram reunir-se com soldados imperiais na cidade de Olumbrum, ou Rolumbrum, algo assim, na noite do 6 de setembro. Juntos atravessaram o rio Danúbio rumo a Viena. No dia seguinte, o príncipe eleitor da Saxônia, Jorge III, atravessou a ponte com seus 11 mil homens. A seguir, o príncipe Jorge Frederico, com seus 8.400 homens da Francônia e da Suábia. Por último, atravessou o Danúbio Carlos de Lorena, com o restante das tropas imperiais. Em 8 de setembro, ao dia do nascimento da Santíssima Virgem, reuniu-se ao exército cristão o príncipe eleitor Maximiliano II Emanuel, de 24 anos. Então, nós temos aqui o exército católico que vai combater a esses infiéis, os muçulmanos. Acompanharam-no 11.300 bávaros, homens valentes comandados por um chefe sedento de façanhas. As forças cristãs contavam agora com 38 mil infantes e 46 mil cavaleiros. Considerável número de 84 mil homens com 186 peças de artilharia.
Leopoldo I, herdeiro de longa estirpe de imperadores, podia prescindir da glória dos combates. Em vista disso, enviou João Sobieski, o precioso bastão de comando. Entre os forasteiros de nome ilustre que se associaram à causa do imperador e da cristandade, havia um jovem de 19 anos, cujos olhos vivos e cheios de fogo permitiam a bom conhecedor nota de uma vida espiritual profunda. Aqui o autor quer dizer o quê? Que ele, por ter vida espiritual, tinha sede de justiça e defender a causa de Deus. Aquela era a primeira batalha em que tomaria parte o príncipe Eugênio de Saboia, destinado a brilhar futuramente como um dos maiores generais da história. Em sinal de que não se tratava de uma luta no plano exclusivamente temporal, mas da religião, uma grande bandeira vermelha com uma cruz branca tremulava no campo cristal. Então não era somente limpar a Áustria dos muçulmanos por serem invasores, por serem corruptor dos costumes daquela região, não. Era uma guerra religiosa. Eles levavam os cristãos à apostasia. Matavam mulheres e crianças. Impunham o seu Alá e o seu Maomé, levando cristãos a não terem espaço para Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Então, o imperador de Áustria, João Sobieski, que expôs um basta. A Europa católica não é a Arábia, e graças a essa batalha, freou o avanço do islamismo até o século XX. Apresentando-se Carlos de Lorena a Sobieski durante a madrugada para receber suas últimas ordens, ambos se dirigiam ao altar, seguido pelos demais príncipes. A batalha começa aos pés do altar de Deus. Não é como hoje vemos bombas e não sabemos que lado tem a verdade. O presidente está lá sentadinho, com seu terno e gravata, tomando seu vinho, vendo seus cidadãos morrerem. Não, o rei, quando eram os governantes, eram homens, os reis e autoridades estavam no campo de batalha, matando ou morrendo. Bom, isso acabou. Tempos modernos. Um frade capuchinho italiano, que é um beato, Marco Daviano, que gozava de fama de santidade e de visão profética, celebrou a Santa Missa. Nunca jamais, quando se fazia batalhas por causa de Deus, estava ausente de padres. Os padres, nós não podemos matar ninguém. Sem que nem adianta aprender a usar armas. Nós não podemos derramar o sangue de ninguém. É a condição de um sacerdote. Nós podemos defender a causa de Deus de muitos modos, menos com armas. O sacerdote não pode derramar o sangue de outro. Nunca, nem em legítima defesa, nem guerra justa, em nada. Os senhores sim. Mas está lá o padre para levar uns tiros e para dar extremunção para quem sucumbiu no meio disso. Então, estamos dispostos a morrer. Bom, quem quer ir ao sacerdócio esquecer de ler essas pequenas letras tem um presente. No campo de batalha vamos levar tiros, vamos morrer, não vamos matar ninguém e temos que estar lá para assistir os que estão feridos. Bom, e estava lá esse capuchinho. Frei Daviano foi enviado pelo próprio Papa, Inocêncio XI, para levar-lhes a bênção e os inflamar no combate com a sua eloquência. O próprio Sobieski foi o acólito nesta Santa Missa. Nós vemos um imperador da Áustria, de joelhos, como estará aqui daqui a pouco o acólito, servindo o altar de Deus. Porque diante de Deus ele é nada mais do que um mero servidor. Senhores, quando vermos um presidente respondendo com o espírito tuo, o diabo perderia seus chifres de ódio. Enquanto isso está crescendo outro. O sacerdote deloga a comunhão ao rei, aos príncipes e a bênção ao exército, dizendo: em nome do Pai vos digo que a vitória é vossa, se tiverdes confiança em Deus. Então nós temos uma condicional: se tiverdes confiança em Deus,
saireis vitoriosos. Após a cerimônia litúrgica, Sobieski fez seu filho ajoelhar-se e o armou cavaleiro. Todos tinham em mente não estar lutando por uma cidade, mas sim por toda a cristandade. E o brado de Deus é nosso auxílio foi dado em sinal de combate. E aí todos começaram a se organizar em linha de batalha. Por outro lado, os turcos, muçulmanos, infelizes, infiéis, eram 170 mil guerreiros. Dispunham de divisões estacionadas na Hungria, mas a notícia da chegada dos exércitos da Santa Liga espalhou terror entre os muçulmanos. Kara Mustafa, que era o que chefiava o exército dos infiéis, então, enquanto a maior parte dos turcos decidiu que enquanto a maior parte dos turcos lutaria contra os exércitos cristãos dos salvadores, outra parte prosseguiria o ataque contra a cidade. Então ele rachou o exército islâmico em duas partes, uma para combater os soldados cristãos e outra para seguir tentando conquistar a cidade de Viena. Os contendores se armaram para a luta decisiva. No dia da batalha, num domingo, 12 de setembro de 1683, às 5 horas da manhã, os canhões troaram. A montanha de onde provinham os cristãos parecia toda em movimento. Ao som das músicas dos regimentos, os católicos desceram em espessas fileiras com passos lentos, devido às dificuldades do caminho. A resistência dos turcos foi desesperada. Por 2 vezes, as fileiras muçulmanas foram rechaçadas e 2 vezes avançaram novamente. A batalha sangrenta e encarniçada durou 8 horas, tendo começado às 5 da manhã. Somente às 6 horas da tarde, quando o exército cristão conseguiu um decisivo avanço, os inimigos empreenderam a fuga. Os turcos, muçulmanos, só não foram aniquilados porque os cristãos, extremadamente cansados, se detiveram. O acampamento otomano foi então saqueado. Aqui é vergonhoso, hein? Falando de guerra. Os muçulmanos se acovardaram, vendo a derrota iminente, e fugiram. E os cristãos estavam cansados e não destroçaram os muçulmanos. Em todo caso, a batalha foi vitoriosa para os cristãos. Os turcos... Bom, João Sobieski, em uma carta à sua esposa, comentou: Deus seja para sempre bendito, pois nos deu a vitória. Todo o acampamento muçulmano com imensos tesouros caiu em nossas mãos. Então, eles fugiram e deixaram várias coisas. Os reféns cristãos que eles tinham, os bens, joias, ouro, coisas que eles haviam saqueado de vários lugares, inclusive suas bandeiras, deixaram tudo e salvaram suas vidas infelizes. O grão-vizir, em sua fuga, abandonando tudo, levando consigo somente sua roupa e seu cavalo, fez-me seu herdeiro. Apoderei-me de todas as bandeiras que levavam diante do vizir. A grande bandeira de Maomé eu a mandei enviar a Talende, ao Santo Padre. Os turcos abandonaram também em sua fuga muitos prisioneiros do país, principalmente mulheres, embora tenham tentado matar todos os que puderam. Também o bispo de Neustadt, conde Leopoldo de Kolinice, foi ao acampamento. Ele congregou 500 crianças cristãs resgatadas e cuidou de seu sustento e educação. Crianças órfãos, porque os muçulmanos já tinham matado seus pais. Em 13 de setembro, Sobieski entrou na cidade. Chegando à igreja dos agostinianos, o rei polonês se ajoelhou para rezar e logo entoou o Te Deum, sendo acompanhado por todos. Senhores, então esta é a festa que nós celebramos. Uma festa que celebra a vitória de um exército cristão sobre o muçulmano, sobre o islamismo. Nesta ocasião, alguém exclamou: houve um homem enviado por Deus que se chamava João.
Muitos exclamaram, como está no último evangelho, João capítulo 1, versículo 6, muitos exclamaram repetindo a frase do São João Apóstolo para João de Sobieski. Não é o João Clar. O homem enviado por Deus é João Batista, mas de um modo acomodatício colocaram João Sobieski nesta afirmação do evangelho. Foi um dos dias mais belos de sua vida. Conquistara uma grande vitória e Viena havia sido uma vez a barreira contra os bárbaros maometanos do Oriente. O júbilo da vitória católica empolgou toda a Europa. O Beato Inocêncio XI derramou lágrimas de alegria. Uma iluminação geral de Roma, a cidade eterna, solenizou o acontecimento. Em agradecimento, o Papa transferiu para o 12 de setembro a festa do Santíssimo Nome de Maria. Entretanto, o invasor muçulmano não havia perdido senão uma batalha, era preciso dar continuidade à luta, exortou o bem-aventurado Inocêncio XI. Então, senhores, por um lado, vemos a crueldade do islamismo. E olha que por este Brasil que nos importa, o resto do mundo, cada um cuida do seu país, há uma invasão arábica. Vivo em São Paulo, os senhores sabem, é normal. Normal nunca vai ser, é comum ver mulheres de véu e não é uma procissão tradicionalista. Esta gente infeliz, com toda essa questão de imigração, eles têm uma profecia deles que consiste na vinda do Messias, dos muçulmanos, que é Jesus Cristo, mas não é o nosso Deus, é o Jesus Cristo da cabeça de Maomé, hein? Que é um Jesus Cristo que não foi crucificado, quem morreu na cruz, sabe Deus quem foi, Alá talvez saiba, se ele não se esqueceu, e aí o Jesus foi para o céu, e aquele Jesus do Alcorão vai voltar no final dos tempos. E a condição para esse Jesus do Alcorão voltar no final dos tempos é que em todo mundo tenha o islamismo implantado. É estranho. No século XX, nós não vemos as invasões dos muçulmanos por espada, hein? A espada é só para dizimar e fazer apostatar ou fazer mártires nos países árabes ou vizinhos. Isso segue. Mas hoje a invasão é totalmente legislada pela imigração. E para piorar a situação, os muçulmanos enviam a escória da sua população para disseminar a sua religião, o seu falso profeta e o seu falso Deus por todo o mundo. Então não é aquele muçulmano fina-flor da sociedade do país árabe que está ali, em barquinhos, invadindo Itália, invadindo Espanha, invadindo França e vindo para a América de Norte a Sul. É a escória da humanidade dos países árabes que eles não querem essa gente lá e manda. Cristãos morrem. E a escória do islamismo vai disseminar Alá e o falso profeta por todo o mundo. Pois então, as palavras do Papa Inocêncio, bem-aventurado Inocêncio XI, o invasor muçulmano não havia perdido senão uma batalha, era preciso dar continuidade à luta. Pois então, esta luta o muçulmano venceu quando veio o Vaticano II e colocou o quê? O ecumenismo. E colocou aquilo das regiões abraâmicas, judeus, católicos, cristãos e eles, os muçulmanos, como descendentes da mesma fé, do mesmo pai Abraão e todas essas coisas. E não é verdade. A igreja conciliar não combate nenhuma heresia mais, não combate nenhuma dessas falsas religiões. E hoje o Islã é tido por uma religião irmã, do Deus único, tem Jesus Cristo, como lhes dizia há pouco, mas não é o Jesus Cristo que nós adoramos como nosso Deus, porque Jesus Cristo, no livro infame de Maomé, não é Deus, não é filho de Deus, porque para eles isto consiste uma imensa blasfêmia dizer que Alá tem um filho. Então, senhores, que podemos tirar deste fato, essa história, hein, da nossa igreja? Primeira coisa, o catolicismo é uma religião militar. Nós perdemos este espírito bélico.
E não pense que foi no Vaticano II. Foi antes. Século XVI. Romantismo. A vida espiritual ficou romântica. Você tem um romance com Deus. É uma união. Não estou aqui criticando o amor que devemos a Deus. Devemos amar a Deus com todo o coração. Inclusive com afetos. Teve santos que, de tanto amar a Deus, quebrou costelas do coração batendo. São Filipe Neri bateu tanto seu coração de amor a Deus que perdeu 2 costelas de amor. Maravilha. Mas não é só suspiros e ais. O catolicismo é uma milícia. E nós nos afiliamos ao catolicismo pelo batismo. O batismo nos inscreve na milícia de Cristo sobre a terra. Qual é a única milícia que Nosso Senhor tem sobre a terra? A Igreja Católica Apostólica Romana. Para agravar a situação, o crisma, a graça própria do crisma é nos fazer soldados de Cristo. Agora, como eu vou ter uma milícia e soldados que não lutam? Isso não existe. Existe nos países, né, as 3 forças armadas que estão ali comendo, dormindo, fazendo exercícios físicos, até vir uma guerra e eles morrerem, ou matarem, ou ambas coisas. Mas no catolicismo não existe esse tempo inerte esperando uma guerra, porque a guerra está desde que Nosso Senhor veio, hein? Entre céu e inferno. Por outro lado, temos armas espirituais. Aí Efésios 3, versículo 6, se não falhar a memória. Revestivos da armadura de Deus. A fé, a espada da fé, o elmo da justiça. As virtudes não são como enfeites de árvore de Natal, hein? O pisca-pisca e bolinhas e enfeites. As virtudes são armas com as quais nós vencemos os inimigos da nossa salvação. Com romantismo, não. Você vai ficar bonito, sua alma vai ficar bela, você vai ser formoso, uma alma formosa. Também, a alma em virtude é bela, mas não é por este embelezamento. É para lutar. A alma bélica é forte, não é só para ser forte. Essa força é para atacar os inimigos de Deus. E devoções como o rosário, festa do ou para vencê-las, como a guerra que acabamos de ver, a luta aqui de João Sobieski contra os muçulmanos. Então, se eu romantizo o meu rosário, eu vou ficar ali entre suspiros e ais. Mas quando nós empunhamos nosso rosário, nós estamos como um soldado que está disparando tiros. Não é um romantismo piedoso, de fato é uma arma, é artilharia rezar um terço. Não é só uma repetição contínua de algo piedoso. E o campo de batalha? Nós temos um inimigo. Vamos tirar aqui o que entendemos por turcos na batalha que nós vimos aqui, nós podemos chamar de demônio. O demônio não quer somente sitiar Viena, ou Brasil, ou América. Ele quer sitiar as almas. Ele quer sitiar os estados. Ele quer sitiar tudo. Satanás quer fazer do mundo o seu império. E qual o empecilho disso? O católico, o único capaz de impedir que isso aconteça. À medida que nós romantizamos nossa religião, romantizamos nossas devoções, romantizamos nossa união com Deus, isso causa um afeminamento religioso. Agora, o que é um afeminado numa batalha? Estará com medo de arranhar sua testa, de quebrar suas unhas, de sujar seu uniforme. Não serve para nada. É indigno até de uma morte no campo de batalha. É o católico, tiramos este ser afeminado de uma batalha, é um católico que não luta contra o seu inimigo. E o seu inimigo é o demônio, é a carne, é o mundo, é o nosso ego. Nós não podemos passar um dia sem atirar em todos esses inimigos mencionados. E o João Sobieski, dessa aplicação à nossa vida espiritual, são as graças que Deus nos dá.
Nós só vamos ser sitiados pelos inimigos e os turcos espiritualmente considerados, os demônios, o mundo e a carne, reduzir-nos à escravidão se nós não formos dóceis às graças que Deus nos dá. A começar pela graça santificante, sacramentos, confissões fervorosas, comunhões devotas, ação de graças em que rasgamos as nossas almas diante de Deus, nosso Senhor. Depois a Santíssima Virgem Nossa Senhora. Ela é a general dos exércitos de Deus. Ela comanda os exércitos celestiais, anjos e santos, e ela também comanda as almas de bem, os justos, os que estão na graça, que vivem nessa terra. E esse exército que Nossa Senhora reúne é para combater o diabo. Então a minha devoção à Nossa Senhora, ela é minha mãe, ela é nossa mãe, é nossa mãe, devemos amá-la como um filho ama a sua mãe, de fato, mas não é só isso. Nossa Senhora nos ama e como vimos João Sobieski levar seu filho à batalha, um jovenzinho de 16 anos, Nossa Senhora nos leva à batalha porque ela é nossa mãe e quer que sejamos homens, outros Cristos. Senhores, no Evangelho de São João, capítulo 2, as bodas de Caná, que todos conhecem, porque a água se transformou em vinho, aí a água passou a ser potável. Beber água é triste. Bom, o que Nosso Senhor diz para Nossa Senhora? Mulher, não chegou minha hora. Nossa Senhora disse o quê? Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora sabia que se Nosso Senhor fizesse um milagre e ia começar a sua vida pública, ele restaria somente 3 anos neste mundo. Se fossem nossas mães românticas, não ia deixar a gente fazer milagre nunca. O diabo ia vencer, todo mundo ia para o inferno, mas o seu filho ia estar ali engomadinho, cheirosinho, maravilhosinho, bonitinho, tudo certinho. Mas ela é mãe de Deus. Ela é mãe da cruz. Ela é mãe da batalha. Ela é mãe da vitória. A mãe das causas. De meu filho, é a hora. Nossa Senhora empurrou o seu filho para o Calvário. Senhores, esta é a nossa mãe. Nossa Senhora não vai nos privar de nenhum sofrimento. Se os senhores fazem novenas para se privar disso, eu tenho certeza que Nossa Senhora nunca vai atendê-las. Agora eu lhes garanto, e assinaria com meu sangue se desse crédito maior ao que eu lhes digo agora. Ela dará força em todas as batalhas, isso eu tenho certeza. Para que vençam todas, sim. Mas eximir-lhes de uma, nenhuma. Então Nossa Senhora é a graça. É o João Sobieski dessa história. Se estamos com ela, nós venceremos. Ah, mas eu sou frágil. Sim, estamos com ela, venceremos. Ah, eu sou pecador. Estamos com ela, venceremos. Padre, mas eu sou fraco. Estamos com ela, venceremos. Se estivermos com Nossa Senhora, venceremos todas as batalhas. Agora, senhores, para concluir, o inimigo de toda essa parte que o padre lhes disse é a conduta romântica que mencionei, o romantismo piedoso, inerte. E isso foi coroado com o modernismo. Com o modernismo se perdeu o que ensina o catecismo. Quantas partes tem a igreja? Aí vamos lá, 3. A igreja no céu, triunfante. A igreja no purgatório, padecente ou purgante. E a igreja nessa terra, militante. Militante, milícia. Não é ideologias políticas, é evangelho, é Jesus Cristo, é contra o pecado. Ah, mas é meu filho, está em pecado, reza para... A minha avó, mas ela vai para o inferno, vai, se ela não se converter. Não é uma religião romântica, não é um Deus que é uma avó, com todo respeito às avós, pelo amor de Deus. É um pai, é justo. E isso, senhores, causa nesse catolicismo que nós vemos a apostasia, porque o católico que não for soldado, ele será vencido. Aí nós temos o quê? O católico ignorante, mole, frouxo, covarde, afeminado, ele vai virar o quê? Protestante, espírita, macumbeiro,
ateu. É a última estação do ateísmo. Então, senhores, diante desta festa, diante do poder do Santíssimo Nome de Maria, vamos robustecer nossas almas, vamos adestrar nossas mãos para o combate e não vamos viver um catolicismo frouxo, porque nós somos o quê? Da tradição. O senhor sabe que eu não gosto desse nome, porque é redundância, o católico é tradicional. Não existe assim, católico, apostólico, romano, tradicionalista. Não existe, é católico, apostólico, romano. Se é católico, faz o que sempre foi feito 2000 anos. E há 2000 anos o catolicismo não é afeminado. Nunca foi. Só o catolicismo adulterado, que é o primeiro passo onde as almas escorregam para a apostasia, para o mundanismo, para se distanciar cada vez de Deus. Nós queremos isso para nossas almas? Não queremos, por isso aqui estamos. Então vamos adestrar nossas almas para o combate. Contra o diabo, contra a carne, contra o mundo, contra tudo aquilo que se opõe a Deus. Nosso ego, principalmente, que é o grande soldado desses inimigos cruéis. E para isso, então, uma devoção a Nossa Senhora, mas uma devoção combatente, é rosário, santos propósitos, acabar com o mal que nós estamos cultivando e está ali nos seduzir, as ocasiões próximas de pecado, tal livro, tal site, tal horários em celular, que vier cilada, não vão ter mais na minha vida. Tal amizade, mas a caridade, reze e fique longe. É melhor você ganhar o céu sozinho do que com todos os seus amigos ir para o quinto dos infernos. Preze sua alma, ame seu Deus, não traia Nosso Senhor. Isso é combate. E aí, senhores, o mundo, se assim obrássemos, o mundo não estaria desse jeito. Peçamos ao Santíssimo Nome de Maria que adestre nossas almas para o combate, para que, vencendo, salvemos nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.